Oi, amores! Hoje nós vamos falar sobre produtividade cíclica. O que é isso? De onde surgiu esse termo? O que a gente faz com isso? É muito importante saber que nós mulheres, nós vivemos de ciclos. Então, diferente dos homens, né, que não passam por essas fases, nós mulheres, nós vivemos pelo menos 4 fases, né, num mês. Então, nós temos a nossa fase menstrual, nós temos a pós-menstrual, a fase ovulatória e a fase pré-menstrual. Se a gente parar para pensar, nós somos, então, 4 tipos de mulheres diferentes por mês, porque a cada fase a gente tem alteração de humor, a gente tem alteração de disposição física e mental, inclusive, por questões hormonais, por questões energéticas também. Então, eu falo muito sobre os arquétipos, né? Cada fase do mês representa, cada fase do ciclo representa um arquétipo e cada fase do ciclo também está conectado com a Lua. Mas eu não quero aprofundar muito nesse assunto porque eu acho importante que a gente primeiro se conecte com o nosso ciclo, né? Então, primeiro eu preciso entender como que é esse meu ciclo, como que são essas minhas fases. Eu chamo de primeiro se conectar com a lua interna. Então, eu me conecto comigo primeiro, para depois me preocupar se tá, em que fase da lua que tá, se tá congruente com a lua ou não. Tá tudo bem, o importante é você se conhecer primeiro. Quando a gente diz que a gente cicla, né, que nós somos mulheres de ciclos, a gente está entendendo aqui que são mulheres que não tomam anticoncepcional, tá bom? Que tem esse ciclo aí livre. Por quê? O anticoncepcional, ele inibe o ciclo, né? Ele inibe a ovulação, logo você não vai passar por todas essas fases. A gente tá falando aqui, então, de mulheres que não tomam anticoncepcional, não fazem uso de hormônio e passam aí por todas essas fases do ciclo, tá bom? Então, vamos lá. Para que a gente pode usar essa produtividade cíclica, então? Para entender que nós produzimos de forma diferente em cada fase do mês. Cada mulher vai ser de um jeito, eu vou explicar aqui mais ou menos como funciona em cada ciclo, mas cada mulher vai sentir isso de uma forma diferente, né? Então tem mulheres que ficam bem na fase pré-menstrual, por exemplo, ou que ficam bem na menstruação e conseguem produzir, outras não. Vai depender de como você funciona, e aí é importante que você se conheça, né? Que você saiba como que é você, quem é você, como você funciona em cada mês, como você lida com os outros, com você, com seus sentimentos, com o trabalho, para a gente conseguir produzir melhor. E aqui é entender que é produzir melhor para te trazer maior qualidade de vida, tá? E não produzir melhor para atender a expectativa do outro, né? Então é para você, tá? Para você conseguir se cobrar menos, se punir menos. Então, poxa, nossa, mas essa semana eu tô arrasada porque eu não consegui produzir o que eu ia produzir, eu não consegui fazer o que eu tinha estabelecido como meta fazer. Então, larga o chicotinho e entenda que tá tudo bem. Vai ter fase do mês que você realmente não vai querer fazer nada, falar com ninguém, vai ter, enfim, um período de maior introspecção e menor produtividade. Como que funciona cada fase? Na fase menstrual, que é o comecinho ali do ciclo, no geral, a gente tende a ficar mais introspectiva. Então, a gente quer falar menos, né? A gente quer, se possível, quando dá, descansar mais. Algumas mulheres sentem dor, né? Sentem cólica, então não vão estar dispostas aí a fazer grandes atividades físicas. E o ideal é que não faça mesmo, né? O ideal é respeitar essa fase. Seu corpo tá todo ali trabalhando para te limpar, né? Para mandar embora esse sangue, mandar embora as energias que não tem mais que ficar com você. Então, é importante respeitar esse seu corpo, tá? Então, na fase menstrual, a gente chama da fase da anciã, é justamente isso, né? É esse recolhimento. Então, eu tô menos aberta ao novo, eu tô querendo ficar quietinha, cobertor, chazinho, Netflix em casa, de boa, sem querer sair, sem querer me expor tanto. Quando acaba a fase menstrual, a gente vai entender que cada fase dura em média 7 dias, tá? Mas, de novo, isso vai mudar de mulher para mulher. Quando a gente sai da fase menstrual, a gente entra na fase pós-menstrual ou pré-ovulatória, que é a fase da donzela, é a fase da criança. Então, imagina que você já limpou tudo que você tinha que limpar, você já menstruou, já mandou embora a energia que tinha que mandar,
e agora você está recomeçando, ressurgindo ali, está aberta a novos projetos, então como uma criança mesmo, você está mais ingênua, com menos barreiras, com menos preconceito. Então, no geral, é quando começam a surgir algumas ideias. Então, tive uma ideia de um projeto novo, ou eu topo mais, eu tô mais aberta a topar novos projetos, aceitar novas situações, que durante o resto do mês, no geral, já teria mais amarras, ficaria com maior receio. Na fase da criança, então, eu tô mais leve, eu tô mais alegre, já começo a produzir mais, já começo a ter novas ideias, remetendo aí como uma criança mesmo, né? Então, aí a autoestima já tá um pouquinho melhor, a gente já começa a querer se arrumar mais. Ali na fase da anciã, na fase da menstruação, a gente não tá afim de se produzir tanto, quer ficar mais ali quietinha mesmo. Na fase da donzela, não, a gente já tá mais animada, já quer se arrumar, já tá pronta aí para ir para a vida. Então é quando começam a surgir novas ideias, tá? Novos projetos podem nascer aí dessa fase da donzela, da fase da criança. Depois na fase ovulatória é quando eu já tô no ápice dos meus hormônios, no ápice da minha energia, que é a fase da mãe. E é nessa fase em que eu vou parir projetos, em que eu vou parir sonhos, eu vou realmente tirar tudo ali do papel. Então todas as ideias que eu tive na fase anterior, eu vou colocar em prática, é quando eu vou produzir, né? Tem a ver com isso, com essa produção. Então, mãe não só no sentido de cuidar de um filho, de parir um filho, é de parir novos projetos, de parir novas versões de você mesma. Essa é a fase do mês em que você vai estar mais comunicativa, mais criativa, com maior potencial de produção. Então, por exemplo, nessa era digital, né? Tem que fazer live. Deixa pra fazer, se você conseguir, na semana da ovulação, né? Que é quando você vai estar mais comunicativa ali, com maior energia para dispor para os outros, né? Então tem um lançamento para fazer, tenta deixar para fazer ali na semana da ovulação, que você vai ver que vai render muito mais. Ou, se eu já sei, se eu já me conheço, então eu sei que, por exemplo, na minha fase pré-menstrual nem tanto, mas na minha fase menstrual eu tendo a ficar mais introspectiva, eu tendo a ficar mais na minha, não quero saber de aparecer muito aqui no Instagram, gravar vídeo, nada disso. Então o que eu faço? Eu uso a minha semana da ovulação para produzir mais conteúdo e deixar guardado para quando chegar na minha fase menstrual, eu já ter alguma coisa ali para utilizar. Isso vale não só para quem tá no mundo digital, né? Então, eu tenho uma reunião para fazer. Se você, óbvio, for possível, tiver essa flexibilidade e você conseguir deixar aí pra semana em que você tá melhor, que você tá se sentindo melhor, ótimo. Melhor, né? Claro, a gente tá falando aqui pra quem consegue, né? E mesmo que você não consiga, é importante você saber disso pra não se cobrar. Então, poxa, mas não tô afim, não tá afim porque não era pra estar afim mesmo, né? Porque você tá em outra fase, querendo outras coisas, tá bom? Então, a semana da ovulação é a semana em que a gente está mais produtiva mesmo, comunicativa, pode deixar para fazer grandes tomadas de decisões, no geral, na fase da ovulação. Depois vem a fase pré-menstrual, que é a fase da feiticeira. Então é a fase onde a sua intuição já começa a ficar mais aflorada. Algumas mulheres tendem a ficar um pouco mais irritada, outras mais sensíveis, outras mais com o emocional mais abalado. Algumas mulheres falam que se transformam, né, que viram outra mulher na fase da feiticeira, na fase pré-menstrual. E na realidade não, tá? Porque é sua feiticeira te trazendo questões que você no geral tende a não olhar, né, no restante do mês. Então por que tal pessoa te incomoda mais, né? Por que tal situação você olha e fala assim, nossa, eu não aguento mais, se eu pudesse eu chutava o balde agora. Ou se eu pudesse me separava do marido, se eu pudesse eu parava de falar com tal pessoa. Para pra pensar, tá bom? Tudo que surge na sua fase pré-menstrual, na sua fase da feiticeira, são intuições, podem ser, às vezes não, mas são sinais de que você tem questões que precisam ser trabalhadas. Então, por que eu fico mais irritada com tal pessoa? Por que eu tenho menor tolerância com tal situação? Talvez você esteja
sendo apresentada a situações ou a questões em que realmente não tem mais que estar na tua vida, né? Ciclos que tem que ser fechados e terminados. Então, a feiticeira, ela te dá esses sinais, né? Ela te dá essas intuições, ela te deixa ali a flor da pele mesmo, para que na próxima fase, que é a fase da anciã, você consiga resolver, fechar ciclos, por pontos finais em situações, ou dar início a isso, porque a fase da anciã, que é a fase menstrual, a gente também fica com a intuição muito aflorada, então questões muito complicadas, sabe? Aquela situação que você fala assim, nossa, mas eu tenho um lançamento para fazer e eu não sei se eu devo ou não, poxa, eu tô com um projeto novo, não sei se é interessante ou não. Você pode usar essa fase da menstruação para se conectar, para meditar, para tentar trazer uma intuição aí de qual caminho seguir. Tá? Em relação à produtividade na fase da feiticeira, na fase do pré-menstrual, cada mulher vai reagir de uma forma. Eu antigamente ficava super irritada, zero comunicativa, e uma das coisas que me ajudou muito foi avisar, né? Então, avisa as pessoas que estão mais próximas de você, avisa as pessoas que convivem com você, ou o parceiro ou a parceira, fala, olha, eu tô na minha fase pré-menstrual, eu costumo ficar mais sensível, mais chorona, ou eu costumo ficar mais irritada, com menor tolerância. Então, se você puder guardar essa questão pra gente resolver mais pra frente, né? Ou me desculpa se eu passar do limite. E aqui é importante a gente saber que é normal sim a gente ter essa alteração de humor, que é esperado, mas existe um limite, né? A partir do momento que quem tá te prejudicando ou prejudicando as pessoas ao seu redor, aí é o momento da gente parar, olhar e começar a tratar isso aí, né? Não é normal você fazer mal pra você e nem fazer mal pros outros, tá bom? Mas a gente tende a ficar... começar a se recolher. Eu já me conheço, então eu sei que eu no começo do pré-menstrual eu ainda tô na produtividade, eu ainda tô na ação, eu ainda tô fazendo, eu ainda tô acontecendo. No finalzinho do meu pré-menstrual, quando já tá mais pertinho ali de chegar a menstruação, eu já começo a me recolher, já começo a ficar mais introspectiva, então aquele convite pra sair eu já vou pensar 2 vezes antes de aceitar. E por isso que é bacana a comunicação e você se conhecer, né? Porque de repente, poxa, o parceiro ou a parceira tá ali chamando pra ir sair, jantar, e você não tá afim. Explica o porquê que você não tá afim. Olha, eu tô nessa fase eu tô mais afim de fazer, sei lá, um programa em casa mesmo, ficar em casa, assistir um filme, ficar mais recolhidinha. E tudo bem, né? Então, assim, além de tudo, quando você conhece o seu ciclo e sabe como você funciona, além de te tirar um peso de se cobrar muito, facilita até a comunicação e o convívio com as outras pessoas, né? Então, você só tem a ganhar quando você passa a conhecer melhor o teu ciclo. A fase pré-menstrual é a que mais oscila. Cada mulher vai ficar de um jeito, e aí você só vai saber se conhecendo, se percebendo. Uma das ferramentas bem bacanas para o autoconhecimento, né, para o conhecimento do ciclo, é a mandala lunar. Eu tenho uma mandala que eu desenhei para isso e nela eu ainda não coloquei os aspectos da lua, as fases da lua, porque a intenção é que você primeiro se conecte com você e depois se preocupe em que fase da lua que você vai estar vivendo. Então, eu vou deixar disponível lá no meu Instagram, então quem quiser, vai lá pro meu Insta, que eu vou disponibilizar essa mandala, ela é super legal. Lilian, não tenho paciência para fazer mandala, não quero, faz diário, tá bom? Compra um caderno bonitinho aí, algo que você possa ter à mão e vai anotando. Então, eu tive enxaqueca, dia tal eu tive enxaqueca. Aí no tal dia, poxa, eu acordei um pouco mal-humorada. Não tinha explicação, nada aconteceu, mas eu tava, mal-humorada. E aí no dia tal eu tive cólica. Quando você, passado ali alguns meses, 3 meses pelo menos, que você começou a fazer as anotações, tanto da mandala quanto do diário, você já vai ter ali uma noção de como que você funciona, de como que é seu ciclo. E isso é muito bacana, né? Você aprender a respeitar os seus limites e não se cobrar. Então, se você sabe que na sua fase pré-menstrual você fica extremamente irritada, sem paciência, você não quer se comunicar, para que você vai deixar aquela reunião super importante que você tem para fazer nesse dia, nessa semana? Né? Para que você vai deixar para fazer 10 mil lives nessa semana? Se você sabe que não vai dar, que seu corpo não vai responder, que sua mente não vai responder, né?
Tá, não, eu consigo remanejar, putz, não vai dar pra adiar, então o que eu posso fazer? Ah, eu posso meditar, eu posso fazer coisas que me acalmem, eu posso tentar reduzir o conteúdo que eu vou falar na reunião, e aí você começa a buscar ferramentas ali para te auxiliar, tá bom? Então é excelente a gente conseguir ter essa noção de como a gente funciona. Ah, Lilian, mas eu não me enquadro em nada disso que você falou, meu ciclo é completamente diferente, eu me sinto completamente diferente. Aqui tem duas situações. Primeiro que a gente tem que entender que cada mulher é uma mulher, vai funcionar de um jeito diferente e tá tudo bem, não existe certo e errado, né? Eu não trabalho com certo e errado. Ou seus arquétipos podem estar alterados, então você pode estar vivendo sem parar no mesmo arquétipo. Então eu tô sempre vivendo no arquétipo da mãe, da que produz, da que faz, da que acolhe, da que recebe, da que se comunica, e aí de repente você não tá se dando o direito de viver a fase da criança ou de viver a fase da anciã, que é, né, descansar um pouco, parar um pouco. Isso também pode acontecer, tá? Então é importante a gente ter esse alerta. E aí existem outras formas da gente equilibrar isso, que é fazer a harmonização dos arquétipos com a geometria sagrada, ou com o próprio autoconhecimento. Só de você começar a anotar ali, você já pode começar a mudar algumas coisas e começar a entender que você tem ciclos e que tá tudo bem respeitar esses ciclos. Enfim, você só tem a ganhar quando você passa a se conhecer, a conhecer o seu ciclo e, de novo, sem cobrança, sem essa questão, né, que a gente fica, tá todo mundo meio que se cobrando demais, né? Então a gente tem que produzir e tá todo mundo fazendo live, eu tenho que fazer também. E porque fulano no meu trabalho tá produzindo mais do que eu. Gente, calma, tá tudo bem. Vai no seu tempo, vai no seu ritmo, faz do seu jeito, com o que você tem, com o que você pode. E o autoconhecimento é extremamente importante por causa disso. A gente vai começando a libertar alguns chicotes aqui, algumas correntes, se cobra menos, se respeita mais, produz melhor, convive melhor com outras pessoas, convive melhor com você mesma, com o seu trabalho. Tudo começa a fluir de uma forma mais natural e cíclica, que é o que nós somos. Ao longo do tempo a gente foi afastada disso. Então nós não fomos ensinadas a entender que nós não somos lineares, né? A gente vive nesse mundo moderno de produção o tempo todo e linear, e todo mundo tem que produzir igual e produzir muito. Mulheres não são lineares, mulheres são cíclicas, nós não funcionamos de forma linear, a gente não vai produzir sempre igual o mês todo, e se você tentar fazer isso, em algum momento você vai chegar num estado de exaustão muito grande, em que você vai precisar de muito tempo para conseguir se recuperar, tá? Então respeite os seus ciclos, respeite a sua natureza cíclica, respeite a natureza, respeite o seu corpo, respeite você e dê valor ao seu potencial. Identifique quais são as suas qualidades e potencialize isso. Isso que é muito bacana na produtividade cíclica e conhecer os seus ciclos, tá bom? É isso. Quem quiser se inscrever no canal, eu vou começar a produzir mais conteúdos por aqui porque eu tô devendo. Quem ainda não me segue no meu Instagram também pode me seguir lá, é @lilian.omori, e eu vou deixar a mandala disponibilizada lá no meu Instagram, tá bom? Só clicar no link da bio. É isso, meus amores. Um beijo, obrigada e até a próxima.